Bom, pessoal, então, para a gente continuar aqui, a gente está, então, tentando investigar um pouco melhor a definição de fugacidade, o que a gente consegue extrair de informações a partir da fugacidade. O objetivo da gente é conseguir chegar em cálculos de equilíbrio de fase. E para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa definir o que é essa propriedade de fugacidade, e ver qual é a relação dela com o equilíbrio. Então, o objetivo da aula é identificar a fugacidade como critério de equilíbrio e verificar que tem um jeito relativamente simples para a gente calcular essa fugacidade a partir de coisas que a gente conhece, de equações de estado e etc. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida, alguma coisa? Não, né? Tá Não, sussa. ok, Então, professor. vamos embora. Então, na aula... Show. Bacana. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente... Professor, Oi, Carol, pode falar. professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aquela lista que tem o exercício do som, que quase que a gente não consegue resolver, ela ainda está contando como lista, assim, ou... Não, a pontuação dela tá para todo mundo. Tá certo. Gratidão. Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, na aula passada, a gente chegou até essa conclusão aqui, que a fugacidade de um determinado componente I numa determinada fase alfa, ela tem que ser igual à fugacidade desse mesmo componente I na fase beta. Então, quando a gente está pensando no nosso queridíssimo petróleo dentro da nossa malha de simulação dentro de um reservatório, a gente tem que olhar para esse componente e tentar saber quantas fases ele tem. Então, normalmente, o mais comum, né, você tem aqui uma fase líquida e você tem uma fase vapor. Então, você considera que dentro desse mesh da malha, você está em equilíbrio quando a fugacidade de cada componente que tem na mistura dos líquidos é igual à fugacidade de cada um dos componentes que você tem dentro dos vapores. Mas a gente vai chegar nesse resultado. Por enquanto, a gente está sabendo que o potencial químico deles dois tem que ser iguais, tem que ser equivalente entre uma fase e outra, ok? Vamos lá. Então, se a gente consegue definir essas propriedades, a nossa propriedade, potencial químico, como sendo aquela energia livre de Gibbs parcial molar, ou seja, a energia livre de Gibbs, quando você está em uma determinada mistura, então a gente consegue escrever ela da forma que a gente chegou na última aula, que é, você tem aqui o componente na fase alfa determinada, e aí ele vai ser isso menos esse componente na fase alfa para o gás ideal. Lembrando, isso daqui é como se fosse do gás ideal. Isso daqui vai ser igual a RT ln da fugacidade, componente I, na mistura da fase alfa, dividido por fugacidade do componente I numa pressão baixa, também da fase alfa. Ok? Então, de onde é que vem isso daqui tudo? Da definição do que é fugacidade. Então, eu transformei aqui como se fosse a fugacidade para uma coisa que estivesse dentro de um logaritmo por conta de uma expressão que a gente já desenvolveu, mas que a gente vai relembrar ela daqui a pouquinho. Então, se eu tenho isso aqui dessa forma, eu posso reescrever esse potencial químico do componente na determinada fase alfa, como sendo o potencial químico dele de gás ideal, como se ele estivesse na fase alfa, mais RT ln da razão de fugacidade. Tudo bem? E isso daqui vai ter que ser obrigatoriamente igual. Se isso daqui é verdade, então isso daqui também tem que ser verdade. Isso daqui vai ter que ser o potencial químico de gás ideal da fase beta mais RT ln da fugacidade do componente I na fase beta, fugacidade do componente I do estado de gás ideal da fase beta também. Então, tudo que está de um lado é alfa. Deixa eu marcar isso aqui bonitinho. Isso aqui é um alfa,
alfa e alfa. Então, tudo da fase alfa. Quanto que isso daqui é beta, beta, beta e beta. Ok? Bom, então, se isso daqui é verdade, a gente vai conseguir reescrever essa equação aqui de tal forma que a gente consegue isolar aqui uma determinada definição, a própria critério de definição de diferença de potenciais químicos, como, por exemplo, a gente pode rearranjar aqui para ter μi de gás ideal alfa menos μi de gás ideal beta, que vai ter que ser igual a RT ln da fugacidade do componente I na mistura da fase alfa quando ela está no gás ideal. Estou fazendo sem o chapéu aqui. FI 0 da fase beta. Isso aqui mais RT ln da fugacidade do componente I na fase beta dividido pela fugacidade do componente I na fase alfa. Bom, isso daqui vai embora com isso daqui, porque é só a gente aplicar essa definição, mas ao invés de estar mudando o estado de gás ideal para um estado de não gás ideal, está mudando de fase beta para fase alfa. Então a gente consegue ter essa igualdade aqui pela própria definição do que é fugacidade. Então, se a gente tem aqui uma fugacidade que tem esse expoente e esse daqui igual a esse daqui, que é o que a gente obtém nessa relação aqui. E a fase gás ideal da fase alfa, e a gente tem aqui gás ideal da fase beta. Então, isso daqui sempre vai ser igual, porque é a própria definição do que é a fugacidade. Então, a gente vai chegar numa conclusão, que é o que interessa nessa sexta-feira à tarde. Eu não estou tentando fazer vocês dormirem. Estou tentando fazer vocês entenderem que não é invenção da minha cabeça o fato de que se isso daqui é igual a zero, então isso daqui só pode vir ser igual a zero, RT tem que ser igual a zero. Não pode, a temperatura é absoluta. Você está numa temperatura maior do que a temperatura zero absoluta. Então, quem tem que ser igual a zero é essa razão de Ln. O Ln só é igual a zero para quando você tiver com fugacidade igual à fugacidade do componente 1. Então, isso obriga necessariamente que a fugacidade do componente I na mistura da fase alfa tem que ser igual à fugacidade do componente I na mistura da fase beta. Então, esse é o resultado importante. Professor, o que isso tem de importante? O senhor trocou a letra grega mi pela letra F do alfabeto. Só isso. Não, é porque fugacidade fica muito mais fácil da gente conseguir calcular. Então, os critérios de equilíbrio que a gente tem agora, até agora a gente aprendeu uma pancada de critério de equilíbrio. E calcular equilíbrio mesmo que é bom nada, né? Mas vamos lá. Pressão de alfa tem que ser igual à pressão de beta. Temperatura de alfa tem que ser igual à temperatura de beta. Aí a gente viu que a energia livre de Gibbs do componente na fase alfa vai ter que ser igual à energia livre de Gibbs do componente na fase beta. Outra visão de equilíbrio é que o potencial químico da fase alfa vai ter que ser igual ao potencial químico da fase beta. Aí, outra visão, fugacidade do componente I na mistura da fase alfa vai ter que ser igual à fugacidade do componente I na mistura da fase beta. Qual dessas três aqui de baixo que a gente vai escolher? A gente vai escolher essa daqui como sendo a interessante para a gente. Então, quando a gente fala de engenharia, termodinâmica química para engenharia, a gente normalmente vai escolher essas variáveis aqui que eu estou selecionando como sendo as variáveis que definem o nosso equilíbrio de fases. Por quê? Porque para a gente é mais interessante, a gente mal trabalha com sistemas reacionais. Então, e especialmente para a engenharia de petróleo. Então, esquece, as coisas não vão reagir, a gente não vai considerar isso. Então, aqui é mais interessante do que usar essa daqui. Tranquilo? Essa mesma abordagem está idêntica no livro de vocês. E aí, o que interessa para a gente é como, então, a gente pode fazer cálculos de equilíbrio de fases. E o que diabo é essa fugacidade que eu estou tanto tempo falando aqui para vocês? Então, se a gente parar para poder tentar entender primeiro o que é um pouco da fugacidade, vamos tentar relembrar dessa fugacidade, a definição dela para um caso de um componente puro.
Então, se eu estou falando de componente puro, eu vou falar então aqui que GI, observa que eu mudei, quando eu estou falando de componente puro, eu mudei automaticamente, que ao invés de estar falando de potencial químico, eu estou falando de G. Qual é a propriedade parcial de um componente puro? É a própria propriedade do componente puro, tudo bem? Ele não está em mistura, tá? Então, GI menos GI de gás ideal, e isso daqui vai ser igual a RT ln da fugacidade do componente I dividido pela pressão do gás ideal. Essa daqui é uma decorrência da definição de fugacidade, só que aqui eu estou aplicando para um componente gasoso e o nosso estado de referência é o estado de referência de gás ideal. Algum dia, há muitos anos atrás, eu já falei para vocês o que era essa definição da diferença de uma propriedade entre a propriedade de gás ideal. Isso aqui também é chamado de G residual. Então, só lembrando, propriedade residual é a propriedade menos a propriedade de gás ideal. Propriedade em excesso é a propriedade menos a propriedade de solução ideal. Então, essas duas definições aqui para vocês guardarem no coração. Não confundir propriedade residual com propriedade reduzida. Qual a diferença? No símbolo é só que o R está embaixo. Então, quando eu falo para vocês de propriedade residual, o R está em cima. Quando eu falo da temperatura reduzida, o símbolozinho do R está embaixo, tá? Só para evitar essas confusões que normalmente a gente observa na vida. Tranquilo? Pronto. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem para lembrar é que se o meu estado de referência é o estado de gás ideal, e aí por que é estado de referência? Porque eu estou fazendo em relação a ele. Se esse é o meu componente, se esse é o estado de gás ideal a minha referência, isso quer dizer que aqui a gente tem algumas observações. Se eu fizer a pressão tender a zero, então eu consigo fazer com que a fugacidade de qualquer gás ela tenda ao valor da própria pressão dela. Só repetindo aqui. Se eu fizer a pressão tender a zero, então se eu reduzir a pressão de um determinado gás, eu sei que esse valor de G, a tendência desse valor de G aqui vai ser se aproximar desse valor de G e zero. Por quê? Porque o gás vai se comportar como gás ideal em baixa pressão. Então, se o gás se comporta como gás ideal em baixa pressão, esse lado da equação vai ser zero, e aí para ser zero, a fugacidade vai ter que ser parecida ou igual com a pressão do gás ideal. Tudo bem? É por isso que a gente fala que a fugacidade é uma espécie de pressão corrigida. A fugacidade é uma pressão corrigida. Professor, e o que é fugacidade mesmo, assim, para poder falar a real? Fugacidade, esse nome fugacidade vem de fugaz, né? De tentativa de escape. Então, é o que você está sentindo agora nesse momento, numa aula de termodinâmica, sexta-feira, depois das 2h30 da tarde. A sua tentativa é fugir daqui e ir para embora para qualquer outro canto, fazer qualquer outra coisa. Então, esse desejo, esse anseio de parar de ouvir minha voz, isso é fugacidade. Só que quando a gente está aplicando isso para o estado de uma determinada substância, a gente pensa numa tentativa de escape de fase. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, com o gás de cozinha que você tem na sua casa, você sabe que ele é composto de LP, e aí você tem aqui um líquido. Se você tiver comprado ele há pouco tempo, né, caro do jeito que ele está, então você vai ver que ele está aqui com um líquido e você tem a parte gás aqui. Se você sabe que aqui você tem propano e aqui você tem também butano nessa mistura, entre outros componentes, quem vai ocupar mais a fase vapor é o componente que é mais fugaz, que tem a maior possibilidade de escapar da fase líquida e ocupar a fase vapor. Uma outra forma que a gente definiu isso foi através da volatilidade. Então, a volatilidade e a fugacidade são conceitos distintos, mas a volatilidade de um determinado componente
é consequência da sua fugacidade, da sua tentativa de escape da fase líquida e a permanência na fase vapor, por exemplo. Então, aqui é um exemplo de um equilíbrio líquido-vapor. A fugacidade controla esse sistema. Um outro exemplo. Então, se a gente pensar aqui num separador bifásico, um separador trifásico, que está ali no topside de uma plataforma, você recebe aqui, óbvio que ele é um pouco mais alongado, eu estou fazendo aqui só para caber mesmo dentro do desenho, você recebe essa mistureba aqui, a mistura que está saindo dali das válvulas da árvore de Natal e de todo o tieback da região ali. Você recebe, você dá um impacto inicial aqui para poder você separar gás e líquido, e aí você tem aqui a separação do óleo, depois que ele bate nessa placa defletora aqui inicial, você tem um acúmulo aqui progressivo de uma lâmina de óleo, um acúmulo progressivo também aqui embaixo do que seria uma lâmina de água. E aqui em cima você tem o gás, e aí para poder você fazer essa extração aqui de maneira mais eficiente, você tem até um separador de névoa aqui, para poder você fazer a extração do gás. Aqui nessa região você vai fazer a extração do líquido, e aqui você vai fazer a extração da água, e às vezes também uma extração de sedimentos, tá? Então, aqui você também tem um outro exemplo de equilíbrio que é controlado pela fugacidade. Quem vai sair mais para a fase gás é o metano. O C1 ele vai estar distribuindo mais ou menos como aqui nesse sistema. Você já tem uma noção de que ele vai estar muito mais concentrado na fase gás do que na fase líquida aquosa. Então, o C1 ele tem uma distribuição que ele vai ter preferência total pelo gás, porque a fugacidade dele tem um valor elevado. Se você pegar, por exemplo, o C32, uma faixa de C32, você sabe que a fugacidade do C32 ela é muito menor do que a do metano, a do C1. Então, ele vai tender a ficar na fase líquida, efetivamente. E se você pensar aqui no componente água, a água vai tender a ficar na água mesmo. Ele não vai querer se misturar com ninguém. Tem nojinho do óleo e pode até ir para o vapor, porque no vapor a distância é maior. Então, a repulsão à fase líquida faz com que você tenha dois líquidos. E aí, aqui, um separador trifásico, ele opera de acordo com o equilíbrio líquido, líquido, vapor. Então, a distribuição desses componentes é intimamente controlada pela fugacidade, por essa tentativa de escape dos componentes. E aí, aqui a gente pode falar de vários outros exemplos que você observa que a fugacidade está controlando o processo de um determinado componente. Então, um exemplo prático para a gente, se a gente pensar aqui numa rocha reservatório, né? Se eu estou aqui com os poros da rocha reservatório, o que vai definir a molhabilidade dessa rocha? Ou seja, quem melhor fica em contato direto com essa rocha? Se é a água, que ela vai ficar presa aqui, dentro desses poros, ou é o óleo? O óleo, se eu fui infeliz aqui na escolha de cores, né? Ou é o óleo que vai ficar aqui nessa região? Então, o contato aqui que você tem desses fluidos diretamente com a superfície da rocha, então você tem aqui a rocha e você tem aqui os diferentes fluidos, né? Por exemplo, aqui a gotinha de água. Então, essa gotinha de água que está circundada pelo petróleo, ela possui uma determinada tensão, porque ela possui uma propriedade, uma característica de adesão a essa rocha. Então, isso é importante porque vai definir quem é mais móvel dentro do reservatório, se é o óleo, se é a água, qual é a quantidade relativa das saturações que você tem aqui na rocha, e aí, por consequência disso, isso tudo com base em quê? Em quem tem maior afinidade pela superfície. Essa afinidade também é vista como, por exemplo, um processo de absorção, se você tem esse componente fixo aqui nesse ponto, ou se ele tem uma maior tendência de escapar. Então, se é uma parte de equilíbrio sólido-líquido, por exemplo, esse equilíbrio ele é determinado também por uma fugacidade. Então, aqui você pode ter um exemplo, por exemplo, de equilíbrio sólido-líquido. Então, para cada exemplo do que a gente tem de fugacidade aqui,
a indústria de petróleo foi quem fomentou todos esses estudos e todas essas aplicações. Então, por exemplo, você tem a equação de estado de Peng-Robson, que foi desenvolvida para componentes de gás natural, para tentar prever qual é a densidade dos componentes de gás natural. Então, e é uma das melhores equações de estado para qualquer outra substância que você utilizar. Se o fluido não for altamente associativo e se não for polimérico, você vai usar uma equação de estado independente da indústria que você estiver trabalhando. E isso foi desenvolvido pela indústria do petróleo, justamente porque todos esses problemas de termodinâmica, eles podem ser vistos diretamente como aplicação na indústria de petróleo, ok? Então, aqui, a gente está justificando o porquê que você está estudando fugacidade, a gente está se aproximando do que a gente consegue utilizar a fugacidade, só que a gente precisa aprender a calcular primeiro. Então, uma forma útil de você ver essa mesma equação aqui é você definir o que é coeficiente de fugacidade. Eu defini o que é a fugacidade, e aí agora eu vou definir o que é o coeficiente de fugacidade. Então, a gente define aqui o coeficiente de fugacidade, φ, do componente I. Então, se for φ do metano, vai ser φ metano, tá? Aqui, I identifica o componente. Alfa identifica a fase dele. Então, φi alfa, e se alfa for uma mistura, você coloca um chapéu para poder identificar que é uma mistura. Então, φi alfa vai ser a fugacidade do componente I na fase alfa, que é uma mistura, dividido pela pressão. Então, isso é o coeficiente de fugacidade. Coisas interessantes aqui, quando você faz a pressão tender a 1, pressão tendendo a 1, pressão tendendo a 0, isso faz com que o seu coeficiente de fugacidade do componente I na fase alfa tenda a 1. A unidade de fugacidade é pressão. Então, se você tem aqui que o componente ele tende ao valor da fugacidade, isso quer dizer que a unidade dimensional da fugacidade é a pressão, é a mesma unidade de pressão, é, por exemplo, bar. Enquanto que φ é adimensional. Só você fazer a análise dimensional, você tem pressão por pressão, vai dar sem dimensão. Tranquilo? Perdão pelo trocadilho aí, infeliz. Tranquilo, então a gente sabe que a fugacidade, pelo menos mais ou menos, né, com esse queixo que eu estou passando em vocês aí, a gente sabe o que é o coeficiente de fugacidade, e agora a gente precisa começar a aprender a calcular. Então, 3 formas de você calcular a fugacidade de um vapor. Então, você tem aqui 3 formas. De cálculo de fugacidade. A primeira forma que você tem para calcular essa fugacidade é através de tabelas. Com valores de H e S. A segunda forma é através de equações de estado. E a terceira forma é através de correlação generalizada. Então, vamos ver na aula de hoje, pelo menos essa parte aqui das tabelas. É a parte mais fácil, só para poder vocês tentarem entender a dimensão desse componente e que ele, de fato, quando você faz a pressão tender a 0, a fugacidade vai tender à pressão. Já tem um trabalhinho para poder fazer sobre isso, tá? Então, como é que você faz isso? Se você tem a definição aqui, primeira forma, né? Se você sabe que G menos G0 é igual a RT sobre ln da fugacidade do componente I sobre P,
Só corrigir aqui esse G, porque a gente está sempre trabalhando com G específico, G molar, por causa da unidade do RT. Tranquilo? Então, se você sabe que isso daqui é a própria definição da sua fugacidade, você pode escrever aqui G como sendo igual a H menos TS e fazer a substituição aqui nessa fórmula para poder utilizar o seguinte. Você tem H menos T que multiplica S, menos H0 menos T, que é a mesma, S0, que é igual a RT, fugacidade do componente I sobre a pressão. Aqui você pode rearranjar para H menos H0 menos T, que multiplica S. Isso aqui está aqui tudo dentro, tá? Menos S0. E aí isso daqui vai ser igual a RT, fugacidade do componente I sobre P. Ok, então, se você pegar uma tabela, por exemplo, a tabela de vapor, você vai ter dados da entalpia, você vai ter dados de entropia, e você tem dados de pressão e temperatura. Então, se você quiser calcular a fugacidade de um determinado componente, você consegue calcular... desculpa, tem um ln aqui, ó. ln da fugacidade do componente I sobre P. Ok? Então, você consegue, se isso daqui é o seu interesse, você consegue calcular, a partir desses dados tabelados de H, S, e aí basta, para isso, você definir qual é o seu estado de P0. P0 deve ser a sua menor pressão possível. Menor pressão dentro do seu sistema, para que ela seja um comportamento de gás ideal efetivamente, porque esse é o nosso estado de referência. E aí, assim, você consegue calcular a fugacidade. É simples dessa forma, é só você pegar os valores e fazer a substituição. Só que aí você vai pegar valores de forma que H você vai pegar na mesma temperatura sempre, e você vai variar a pressão. Então, S você vai pegar na mesma temperatura, e o que você vai variar é a pressão. Então, você vai poder fazer esses cálculos para 10, 100, 1000, 10.000, por exemplo. Tudo em kPa aqui, tá? Então, para isso, você vai pegar a entalpia na temperatura desejada e a 10 kPa, a entropia, a temperatura desejada e 10 kPa. Para cada um desses pontos de pressão, você vai ter uma fugacidade que você consegue calcular, e aí você consegue fazer os gráficos de fugacidade em relação à pressão. Qual é o comportamento disso, aproximadamente? É mais ou menos isso daqui, ó. Você tem aqui uma linha reta, que é a linha de pressão igual à fugacidade. Então, você tem a reta x igual a y aqui, né? Só para poder definir a 45 graus, que é quando a fugacidade foi igual à pressão. Então, aqui nesse caso, você vai ver que à medida que você vai aumentando a pressão do seu sistema, você vai ter uma variação do componente que faz com que ele se distancie dos valores de pressão. Então, é aproximadamente esse o comportamento. E é isso que vai estar na lista de vocês para poder vocês fazerem como exercício, para poder a gente discutir isso na quarta-feira e a gente continuar nos outros métodos. Então, esse primeiro método é só para vocês sentirem esse comportamento. Esse comportamento aqui, que é muito importante para a avaliação da fugacidade e o porquê que o componente se desvia do comportamento de gás ideal. Eu vou mandar isso bem descrito no Forms de como é que vocês vão fazer. O exemplo 7.1 do livro de vocês é o exemplo que o livro ele detalha como é que ele está fazendo cada um desses pontos. E o que eu fiz essa explicação foi já para adiantar para vocês o que vocês vão fazer como exercício para tentar pegar essa sensibilidade, justamente a partir de que pressão o seu comportamento começa a se desviar do comportamento de gás ideal. A partir desse ponto, você tem duas consequências. A fugacidade é a pressão corrigida daquele sistema, daquele componente, a tendência de escape daquele sistema, e o que corrige esse comportamento é o coeficiente de fugacidade, que começa a se diferir do valor de 1. Ok?
Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas, também uma tonelada de informação dessa, né? Diga lá, Gustavo. Só o que é essa coisinha do lado do T, hein? Entre aspas, H... É um ponto de interrogação, porque a pressão é variável. Aqui São as em cima do pressões. gráfico também? Aqui é um 10, tá? Aqui é 10 e aqui é para ser 10 também. Ah, sim. Tá bom, então, Certo? obrigado. Não, tranquilo. Perdão a caligrafia aí. Cachorro comeu minha caligrafia quando era menor. 10, e aqui é para ser 10 também. Tranquilo? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, é basicamente isso. E aí vocês vão ter esse trabalhinho aí para poder fazer essa análise do quanto a fugacidade está se diferindo da pressão. E aí a gente volta discutindo já, arrepiando, para tentar entender como é que a gente calcula isso através de equações de estado. Tá bom? Gente, é por isso por hoje. Bom final de semana para vocês aí, viu? Professor, posso só tirar uma dúvida, professor, parar de gravar? Parar agora aqui.